Terminada a guerra, ansiava por pisar de novo o solo pátrio e abraçar os pais idosos, a esposa Penélope e Telêmaco, o filho que deixara ainda pequeno. Lembranças que não se apagavam. Com as velas desfraldadas, foram navegando em direção ao mar alto, deixando para trás as ruínas fumegantes de Troia, onde perderam a vida tantos e tão caros companheiros. O dia estava nublado, o céu escuro e o vento que sobrava forte, em lugar de impeli-los para o sul, levou-os para o norte, afastando ainda mais de Ítaca. Ah, vocês estão aí? Ah, não se espantem. Esse é o tema do vídeo de hoje. Estaremos falando sobre um homem que, ao desafiar os deuses, por mais esperto que fosse, enfrentou uma grande odisseia para tentar voltar para sua família e voltar para o seu reinado. Hoje estaremos falando de um dos contos mais conhecidos da Grécia Antiga. Eu estou me referindo à Odisseia. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História. Aqui você vai achar conteúdo de qualidade que vai ajudar você a compreender melhor a história e todos os fatos. Aqui você encontra temas sobre deuses, mitologia, atualidades, eventos históricos e tudo mais, ok? Bom, pessoal, esse é um tema que eu fico até bem feliz de estar falando sobre ele aqui no canal. Eu sou muito fã de mitologia grega. Gente, eu sou um fã assíduo de mitologia grega e tudo mais. Eu acho bem interessante. Claro, é um canal de história. Você deve estar se perguntando, professor, isso daí não é meio que um viés da literatura? E por que não fazer uma interdisciplinaridade, gente? Afinal de contas, na história também não pegamos falando sobre os gregos. E falar sobre Odisseia é literalmente você falar sobre o envolto da mitologia. Então, hoje vamos estar falando sobre essa obra. Se você não conhece, a Odisseia ela fora escrita por Homero, um grande poeta grego, que escreveu esta obra ali por volta do século IX ao século VII a.C. Ela é contemplada em 24 versos separadas em 3 partes. Mas afinal de contas, do que fala a obra A Odisseia? Bom, a obra Odisseia fala a jornada, até porque o próprio nome Odisseia tem ligação com o termo jornada. Fala a história de Odisseu, ou Ulisses, que após a guerra de Troia, tenta partir para o seu lar, Ítaca, o mesmo era rei desta ilha, e reencontrar a sua esposa Penélope e o seu filho Telêmaco. Entretanto, coisas foram ocorrendo que não permitiram retornar em paz para o seu lar. Mas vamos lá, deixe-me contar um pouco a história de Odisseu. Odisseu era rei de Ítaca, como eu citei para vocês. E ocorre que ele fora um dos homens mais sábios que participara da Guerra de Troia, que também é uma obra de Homero. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falei sobre a Ilíada, a Guerra de Troia, eu vou deixar aqui no card para que você possa assistir. É excelente, gente. Eu recomendo que você tenha em mãos esse tipo de obra. Mas voltando aqui. Ocorre que na Guerra de Troia, tivemos perdas de ambos os lados. Do lado dos troianos, que tivemos a perda de Heitor, e do lado dos gregos tivemos a morte de Aquiles, campeão dos gregos, o famoso semideus filho de Tétis, que acabou morrendo com uma flechada no calcanhar. Depois disso, a esperança dos gregos ficou bem abalada devido à morte de seu campeão. Entretanto, Ulisses tinha a seguinte ideia de tentar adentrar os portões de Troia de uma forma única, através do cavalo de madeira. O famoso que você conhece, até mesmo se utiliza o termo presente de grego. Eu vou encurtar a história para o vídeo até não ficar muito grande. Os troianos aceitam o presente, achando que os gregos tinham se rendido e tudo mais. O cavalo é colocado dentro da cidade de Troia. Os troianos foram dormir, os gregos desceram de dentro do cavalo e ocorreu a derrocada de Troia naquele momento. É claro que, quando os gregos retornaram para casa e tudo mais, depois de terem pegado os espólios de guerra e terem sentido o gosto da vitória, Ulisses autoproclamou que a vitória teria sido do homem e sem a participação dos deuses. É claro que os mesmos não ficaram muito satisfeitos.
satisfeitos, porque viram a arrogância de Ulisses. Poseidon disse até mesmo para Ulisses: olha, por causa da tua arrogância, não retornarás para Ítaca. E assim aconteceu. Para vocês terem uma ideia, quando Ulisses fora convocado para a guerra de Troia, o seu filho Telêmaco tinha por volta de 1 ano de idade. Ele ficou fora da sua terra por volta de 10 anos e mais 17 para tentar voltar para Ítaca. Então, para vocês terem uma ideia, ele sai, o filho tinha 1 mês de idade, a mãe ainda era viva e a esposa o esperava. E ele tenta partir. Só que alguns eventos ocorrem que Poseidon afasta o barco de Odisseu para longe. Odisseu, Ulisses, não se espantem pelo termo que eu estou utilizando aqui. E ocorre que quando o barco dele é afastado para longe, nós podemos perceber o certo temor de Odisseu, que por mais que tentasse sacar a espada e encarar, havia coisas que ele não conseguiria enfrentar. Para vocês terem uma ideia, no livro A Odisseia é dito que ele encara gigantes e até mesmo Polifemo, que era um ciclope, filho de Poseidon, o engana e consegue escapar com vida. Claro que isso custou a vida de alguns homens. Ele vai parar na ilha do deus do vento, que dá para ele vento ensacado para que assim pudesse retornar para casa com calma. Só que ocorre o seguinte: os marinheiros, por curiosidade, abrem o saco e acabam lançando sobre a pequena embarcação uma rajada de vento tão tremenda que os afastou ainda mais da rota, levando até mesmo para perto da ilha de Circe, a feiticeira. É claro que lá os marinheiros foram transformados em porcos e Odisseu, com a ajuda de Hermes, consegue escapar da ilha de Circe. Ademais, eventos ocorreram na vida de Odisseu e de sua tripulação. Eles foram parar na ilha de Calipso, uma bela ninfa que ainda prendeu Odisseu por muito tempo lá com seus encantos. Também ele fora parar nas mãos e quase foi levado a sua tripulação pelo canto das sereias, e o mesmo obrigou a sua tripulação a passar cera no ouvido para que não fossem raptados pelas mesmas. Só que também ele encarou um grande desafio, que era Zila, um monstro terrível que devorava embarcações. É claro que Odisseu perdeu muito desde quando saiu de Troia, porque quando tentou retornar para casa, houve um tempo que o livro narra a história de Odisseu e outro também foca em Telêmaco, porque o mesmo, quando cresce, fica preocupado com o retorno de seu pai ainda não tinha sido efetivado. Ele tenta até mesmo sair em busca do seu pai, ele vai para Esparta e tudo mais, procurando seu pai com alguns amigos. E a sua mãe, Penélope, recebia vários pretendentes que pretendiam tomar o trono de Ítaca e casar com ela, porque disseram que Odisseu possivelmente estava morto. Ela, então, preocupada com o retorno de seu filho e o retorno de seu marido, propõe a eles criar uma mortalha, para que quando tivesse pronta aquela mortalha, ela iria se casar com um daqueles pretendentes. Só que ela ficou por anos e anos. Fazia de manhã a mortalha e ela desfazia à noite, prolongando assim o tempo. É claro que, na obra A Odisseia, da mesma forma que lida, nós podemos ver a participação dos deuses, principalmente a deusa Atena, que guardava e aconselhava Odisseu. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encaminhar logo para o final e eu convido a você a ler o livro. Quando Odisseu volta para Ítaca, muito tempo tinha se passado, o rei glorioso que tinha saído de sua ilha, empunhando a espada, o escudo e a lança, agora retornara, disfarçado como um estrangeiro e até mesmo como um mendigo. Atenas transformara o rosto de Odisseu. Então, Penélope propõe um desafio, que quem conseguisse vergar o arco de Odisseu, ou seja, colocar aquela linha que é utilizado no arco e acertar entre os machados, esse seria o pretendente dela. Todos tentaram, nenhum conseguiram. E chega o velho mendigo, pisa no arco, coloca o feixe no arco e atira. E quando a seta da flecha acerta o alvo, Odisseu retorna ao seu rosto. Todos ficam espantados. Odisseu extermina junto com seu filho Telêmaco os inimigos e assim assume o seu trono por direito. A Odisseia mostrou para o homem grego a astúcia, a esperteza, a coragem, se tornando assim um modelo
interessante para o homem que queria viver como os gregos. É interessante, não é mesmo? O que um homem não faria para tentar retornar para casa? Pessoal, muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. É um vídeo que eu gostei muito de fazer. Bem gostosinho para terminar uma sexta-feira. Tempo bom, você assistir sobre a Odisseia. Mas eu recomendo. Leia o livro. Vale muito a pena, pessoal. Ok? Ó, se você gostou desse assunto, você pode me seguir lá nas minhas redes sociais. Lá você vai conseguir falar comigo, tirar dúvidas. E, pessoal, vídeo toda quarta e sexta. Olha, não esquece de deixar o like. É muito importante para o canal. Se o canal ele está crescendo, é porque você tem nos auxiliado. Ok? Agradeço a Deus e também agradeço a você. Bom, eu vou ficando por aqui. Um excelente final de semana para você, galera. Se cuidem, vai sair, coloca a máscara, ok? E lavando sempre as mãos. Eu vou ficando por aqui. Tenha um bom descanso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.